E hoje é dia de prática processual trabalhista em tempos de Covid-19. E dando continuidade ao nosso aulão gratuito sobre retomada dos prazos e audiências por videoconferência e ao nosso encontro de sucesso com a doutora Valéria Ribeiro no canal Working Free, ambos disponíveis na plataforma PM Cursos de forma gratuita, vamos hoje comentar o novíssimo ato conjunto da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e do CSJT, número 6, de 4 de maio de 2020, que buscou consolidar e uniformizar no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus a realização de sessões de julgamento telepresenciais e a impugnação deste e dos demais atos correlatos pela OAB Nacional e pela ABRAT. Primeiramente, vamos contextualizar. O que esse ato conjunto nos traz de relevo que devemos frisar sem rechaçar o ato 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que continua valendo? O quê? Que de fato está temporariamente vedada a realização de audiências e sessões presenciais, podendo as audiências serem realizadas por meio virtual ou telepresencial, observando-se o disposto nas resoluções 313 e 314 do CNJ. E o que mais? Que as audiências e sessões telepresenciais serão conduzidas preferencialmente na plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais, instituída pela Portaria 61, de 31 de março de 2020, do CNJ, plataforma que já analisamos nos outros vídeos e nos outros podcasts. Mas, em 5 de maio agora, a OAB Nacional e a ABRAT confeccionaram ofício conjunto contra tais medidas, contra as audiências, tecendo razões muito salutares e pertinentes. E qual foi a resposta do TST, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, com CSJT? Vou ler para vocês. Abre aspas. Coibir a prática de atos processuais de antemão e de modo generalizado, em especial as audiências de qualquer sorte, como requerem vossas excelências, além de ilegal, à luz do artigo 236, parágrafo 3º do CPC, poderia impedir a salvaguarda de direitos urgentes e outros decorrentes da própria pandemia. As impossibilidades e as dificuldades de acesso aos meios telemáticos por alguns não podem justificar o impedimento da prática de atos nos quais tais óbices não se façam presentes. Por isso, não se vislumbra possível vedar, de modo generalizado, a realização de audiências de instrução. Há inúmeros processos que aguardam apenas a oitiva de testemunhas para serem encerrados. A previsão de que a prática do ato ocorra nos moldes previstos pelo CPC por videoconferência mostra-se adequada ao encerramento da fase instrutória. A previsão de disponibilização pelo Poder Judiciário de equipamento para transmissão e recepção de sons e imagens de sala, a que alude, por exemplo, o artigo 453, parágrafo 2º do CPC, não pode ser interpretada de maneira restritiva, dada a vedação para a prática de atos presenciais. No entanto, tal previsão pode ser considerada como cumprida sim pela Portaria 61 do CNJ, por meio da disponibilização da plataforma emergencial de videoconferência, que permite a realização de audiências de forma efetiva e segura. As testemunhas, inclusive, podem ficar esperando na sala virtual até prestarem o seu depoimento, incomunicáveis e sem acesso aos demais depoimentos prestados, na forma da norma processual vigente. E prossegue o ato. A rigidez dos depoimentos é preocupação diuturna e deve sim ser observada. Cabe ao magistrado exercer o poder de polícia durante a audiência, inclusive a telepresencial,
e assegurar a isenção da testemunha, como aliás já o fazia nas audiências presenciais. Mas além da boa-fé ser presumida, é dever de todos cooperar para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Artigo 6 do CPC. As normas éticas não estão afastadas e sua violação, salienta-se, não pode ser presumida. Quanto à publicidade também questionada, o ato ressalta, abre aspas, cuidaram os atos questionados de prever a necessária publicidade, seja por transmissão ao vivo das sessões, seja pelo acesso de terceiros para o acompanhamento de audiências por meio telepresencial. O cadastro prévio remete à mera necessidade operacional de enviar-se um convite eletrônico a qualquer que do ato queira participar. Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, buscou-se conferir flexibilidade aos tribunais para que, respeitadas as particularidades locais, houvesse espaço para ajustes específicos visando maior eficiência, garantida a participação das seções regionais da OAB e da Procuradoria Regional do Trabalho. Aliás, tudo isso foi discutido na reunião telepresencial com os dirigentes da ABRAT, o ministro vice-presidente e o ministro corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Prossegue. A Justiça do Trabalho busca, com as medidas excepcional e transitoriamente adotadas, assegurar o acesso à justiça, a duração razoável do processo, ao mesmo tempo em que preserva o direito à vida e a rigidez física e mental dos seus magistrados, servidores da advocacia e dos jurisdicionados. A atividade colaborativa no processo é fundamental para garantir a reparação do direito violado, notadamente nesse momento sem precedentes de nossa história. Ao ensejo, manifestamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. Fecha aspas. Então, habemos audiências por videoconferência, sim, e elas já estão ocorrendo. E, claro, como reiteradamente eu tenho dito por aí e acolá, essas audiências por meio telepresencial deverão considerar as dificuldades, realizando-se somente quando for possível, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciar o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais. E também por isso estão sendo retomadas as audiências de forma gradual e na seguinte ordem. Primeiro, as audiências de casos envolvendo tutelas de urgência e com cadastro do assunto Covid-19. Já falamos do assunto do cadastro do Covid-19. A partir de 4 de maio de 2020. 2. Audiências de conciliação com pedido das partes em qualquer fase processual a critério do juiz a partir de 4 de maio de 2020. 3. Processos com tramitação preferencial na forma da lei a partir de 11 de maio de 2020. 4. Audiências iniciais a partir de 18 de maio de 2020. E 5. Audiências unas e de instrução a partir de 25 de maio de 2020. Verificamos então o quê? Que há, sim, facultatividade na realização de tais audiências e de acordo com aqueles filtros todos que já mencionamos nas aulas anteriores. Deixo o link para o aulão online sobre filtros aqui na descrição do vídeo, ok? É facultatividade com sopesamento. Não é uma sangria desatada, é para somar. E tanto assim o é que aqui na primeira região, o artigo 5º, parágrafo 2º do ato 6, republicado, dispõe que quando intimadas acerca da realização da audiência virtual, os patronos e partes que não desejarem aderir à medida deverão informar o motivo da não adesão, que será submetido à análise prévia do magistrado responsável pela condução da audiência, que decidirá quanto à pertinência da recusa.
facultatividade com sopesamento. Como tenho dito, parafraseando meu ilustre colega juiz Francisco Montenegro, é a justiça possível em época de impossibilidade de justiça ideal. Melhor ficarmos parados, estagnados, não sabemos por quanto tempo ainda perdurará essa situação de pandemia. Imagine o impacto de tantas audiências represadas quando tudo voltar ao, abre aspas, normal, fecha aspas. Ademais, poucas coisas continuarão como eram antes disso tudo. Temos que ser pragmáticos. Mas, meu Deus, professor, é impossível. A testemunha vai mentir, a internet vai cair, o reclamante não tem internet, etc, etc, etc. Sim, são razões salutares, que requererão o quê? Ponderação e sopesamento colaborativo. Quanto à questão da mentira da testemunha, além das minhas considerações na entrevista conferida com a ilustre doutora Valéria Ribeiro no canal Walking Free, temos aulão gratuito sobre tudo isso. E na plataforma do PM Cursos, no curso Impactos do Coronavírus no PJE, um módulo específico sendo finalizado sobre a colheita da prova oral e teremos ainda live com o especialista no tema interrogatório, meu ilustre colega juiz e escritor Jorge Alberto Araújo, semana que vem. Fiquem ligados! Quer saber mais sobre as audiências por videoconferências nas unidades jurisdicionais e sobre como estão sendo efetivamente gravadas no PJE Mídias? Aguarde o nosso próximo Prática Processual Trabalhista em Tempos de Covid-19 ou participe já do curso Estudos sobre Impactos do Coronavírus nos Contratos e no PJE. Até lá!